Oi lindas, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco sobre as matérias que eu dei no meu curso técnico de enfermagem. Eu vou falar sobre as matérias que eu dei no curso técnico de uma forma mais detalhada e falando uma por uma. De começo eu vou falar sobre a anatomia. A anatomia, ela eu acho que é a matéria que é o começo de todo o curso técnico relacionado à saúde, porque é quando você conhece o corpo humano. Você dá os órgãos, os tecidos, os ossos, você fala sobre a anatomia geral do corpo. A segunda matéria que você dá é microbiologia e parasitologia, que você fala sobre os organismos, os micro-organismos. Higiene e profilaxia é a matéria onde você vai aprender a lavagem correta das mãos, porque o pessoal da área de saúde tem que ter uma técnica correta para poder lavar a mão, porque você não vai lavar a mão de qualquer jeito. É uma matéria rapidinha, ela é uma matéria de 10 dias. São os cuidados básicos que vocês têm que ter em relação à higiene pessoal, tá bom? Tem também nutrição e dietética, que o técnico de enfermagem, ele não é nenhum nutricionista, não é nenhum enfermeiro, mas ele tem que ter uma base da nutrição do paciente, já que teremos a nutrição parenteral, a nutrição enteral, vamos ter a gastrostomia. Então, o técnico de enfermagem, eles têm que saber tudo sobre isso. Então, a nutrição vem nisso aí, para poder ensinar o técnico de uma forma técnica sobre a nutrição e dietética, tá bom? Temos também língua portuguesa aplicada, que é uma matéria super importante. No começo eu achava que era uma matéria que não ia fazer tanta diferença, mas é uma matéria que faz uma total diferença na vida de qualquer pessoa, principalmente para as pessoas que estão fazendo o curso técnico, mas que já tem anos que não vão para a escola. Então é uma ajuda bastante, tá bom? Principalmente porque o técnico de enfermagem, ele escreve no prontuário do paciente, ele faz anotação de enfermagem e tem que ter uma escrita boa, tem que saber escrever, tem que saber pronunciar as palavras, e também porque também tem muitos termos técnicos e eles têm que saber não só os termos técnicos, mas eles também têm que saber escrever corretamente os termos que a enfermagem traz. Temos matemática aplicada, que é quando a matemática aplicada do técnico de enfermagem, ela basicamente é a regra de 3, que é para poder saber a diluição da medicação. Então o técnico aprende tudo sobre matemática, sobre como fazer a regra de 3, para quando chegar na matéria de cálculo de medicação, saber fazer os cálculos. O português e a matemática vêm para relembrar um pouco da escola, para quando forem fazer o prontuário ou fazer o cálculo de medicação, eles saibam fazer corretamente. Temos ética profissional e psicologia aplicada, que se passa entre você e o seu paciente não deve ser contado para as outras pessoas, e o que acontece entre você e seu colega não deve ser passado para outras pessoas. E então ainda tem essa ética. A psicologia vem porque, além de técnicos de enfermagem, enfermeiros, nós somos também um pouco de psicólogos, porque quando está entre você e o paciente, você tem que ter um diálogo com o paciente, você tem que saber dar conselhos para o paciente corretamente. Então a psicologia vem nessa pegada aí também. Na biossegurança, vocês vão aprender como se proteger, que é o uso correto dos EPIs. Esse foi o nosso primeiro módulo. O módulo 2 começa com relações humanas, que vamos aprender a ter relação humana de pessoa para pessoa. Você tem que ter uma relação pessoal, interpessoal, direta com o seu paciente, cliente ou com seu colega de trabalho. Temos farmacologia. Apesar de não sermos farmacêuticos, nós temos que ter uma noção básica, técnica, do medicamento que vamos administrar no paciente. Porque o paciente, você não pode ser só um técnico, você não pode ser só um robô. Você tem que ser mais que isso. Então você tem que... Se o paciente perguntar para que serve tal medicação, você tem que saber o porquê a tal medicação e o porquê você está dando aquela medicação. Então a farmacologia, ela vem para isso, para te orientar e você saber
há alguns fármacos que vão ser administrados pelo técnico de enfermagem em uma situação normal, tá bom? Temos aí que entra os assuntos relacionados à enfermagem, como falei no outro vídeo, que temos, digamos, 10 meses antes de começar realmente a falar sobre a enfermagem. Aí temos a introdução à enfermagem, que é quando conhecemos a história de Florence Nightingale, que é a precursora da enfermagem. Conhecemos a história dela, conhecemos a história da enfermagem, que é o curso que a gente está fazendo. E aí vem o cálculo de medicação, que é por isso que damos a matemática, para poder saber o cálculo de medicação. E aí aprendemos a fazer cálculo para criança. São 3 cálculos para criança, que é o por peso, altura e idade. Temos o para adulto. Tudo relacionado a dosagem está relacionado a cálculo de medicação. E usamos a regra de 3. E é por isso que temos que ter a aula de matemática aplicada. Tá bom? Aplicada à saúde. Temos emergência, enfermagem nas emergências, que falamos um pouco sobre emergência hospitalar. Nessa matéria a gente entende um pouco sobre como são os procedimentos, o que é que acontece na emergência e como lidar com as situações. Também temos enfermagem em clínica médica. A clínica médica é onde conhecemos as doenças que vão ser tratadas no nosso primeiro estágio. E são as doenças mais comuns que existem. Então a gente tem que saber, porque é algo que a gente vai tratar no dia a dia. Não... E aí vem o nosso primeiro estágio. Eu não quero falar um pouco do nosso estágio, porque eu quero fazer um vídeo exclusivo para falar sobre os meus 9 estágios durante o curso técnico. Mas eu digo que depois da matéria clínica médica, começamos o nosso estágio. O estágio ele durou em média 2 meses. Depois voltamos para o curso para fazer o nosso terceiro módulo. O nosso terceiro módulo, nós cursamos Fundamentos em Enfermagem, que a gente aprendeu a preparar bandeja, porque o técnico de enfermagem trabalha muito com bandeja. Então a gente aprendeu a fazer bandejas e muitas outras coisas. Tivemos noções de administração na unidade de enfermagem, que demos coisas administrativas, que apesar de não ser função do técnico de enfermagem, nós também temos que saber. Demos enfermagem materno-infantil e pediatria, que é a minha melhor área, que é uma área que eu quero realmente seguir. Mas nessa área eu só quero seguir materno mesmo, materno eu amo de paixão. Nessa matéria, demos da fecundação do óvulo até os 2 anos de idade da criança. É uma matéria muito pesada, digamos assim, é uma matéria muito extensa. Eu acho que ela durou 1 mês, se eu não me engano. Ela é uma matéria maravilhosa, muito boa. Demos também enfermagem clínica cirúrgica, porque tem técnico de enfermagem que também trabalha na área de cirurgias, que é uma área também muito boa. E aí voltamos para o nosso segundo estágio, que foi muito bom, que também durou provavelmente 2 meses. E aí vamos para o nosso quarto e último módulo, que demos enfermagem e saúde pública. Falamos sobre a evolução da saúde pública aqui no Brasil, desde a era de Getúlio Vargas até hoje. E é uma evolução bastante que se vocês pararem para ler um pouco sobre a evolução que tivemos da saúde aqui no Brasil, vocês vão ficar espantados. E é muito gostoso esse assunto. Demos saúde mental também, porque também vamos trabalhar com saúde mental. Vamos trabalhar na área psiquiátrica. Eu não, porque eu tenho até medo de pacientes psiquiátricos, mas se é para trabalhar, a gente trabalha, né? Mas tenho medo sim. Eu acho que eu cheiro já medo. Mas é uma área muito boa. Essa área de saúde mental exerce muito esforço físico e mental. E eu acho que eu não estou preparada para isso ainda, né? Demos também geriatria, que é o que falamos sobre os idosos, sobre os velhinhos, que falamos sobre a velhice em geral. Falamos sobre os estágios da velhice
E é uma matéria também muito boa, que atualmente eu estou trabalhando nessa área, que também é uma área que eu seguiria, que seria materno e geriatria. São matérias muito boas. E aí, fomos para o nosso último estágio. Depois do nosso último estágio, voltamos para poder ter uma matéria que o nome era interdisciplinar. Eu acho que foi essa matéria que eu não lembrava o nome no vídeo anterior que eu fiz a esse. É a matéria interdisciplinar. Nessa matéria a gente dá todas as matérias que a gente deu em uma só, em 45 dias. Em 45 dias temos 5 provas e demos todos os assuntos que demos durante 2 anos de curso. E aí nós acabamos o curso e nos formamos e é isso. 2 anos de curso, falei todas as matérias, consegui falar um pouco sobre elas. O vídeo ficou gigante, mas eu espero muito que vocês tenham gostado. E o próximo vídeo da série Manu na Enfermagem vai ser falando sobre os estágios e como foram os meus estágios, quais foram as instituições que eu fui quando eu fui para os estágios. Eu vou explicar tudo pra vocês. Então, o próximo vídeo, fica ligado. Pra você não perder o próximo vídeo, você já sabe o que é que você faz, né? Você se inscreve no canal, me segue nas redes sociais e espera que já tem novo vídeo sobre a nossa saga, tá bom? Obrigada por ter assistido até aqui e eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem sugestões de vídeos, o que é que vocês querem saber sobre a enfermagem. Vocês deixam aqui embaixo nos comentários que eu vou responder. Eu provavelmente irei gravar sim as dúvidas de vocês, tá bom? Obrigado e beijocas!